Então vamos lá, pessoal, começar a gravar mais um vídeo. Hoje a gente está aqui com um induzido de um motor Ametec. Ele é um motor de uma coladeira de borda. Ele é um motor aí, né? Ele é bem um pouco parecido com um motor aí de limpador de para-brisa, né? Ele tem essa mesma transmissão aqui, né? Do tipo rosca sem fim, né? E ele é um induzido aí bem específico, provavelmente ele é uma voltagem de 220 volts, né? Diferente dos motores de limpador que é 12 ou 24 volts, né? Esse aqui é um motor um induzido, né, de 220 volts. A gente está utilizando aqui um fio 34, um fio bem fino mesmo. E ele tem 119 espiras, duas camadas, né? Então, a bobina completa ali, ela tem mais ou menos 240 voltas, né? A gente está utilizando aí um fio 34. O fio 34, né? A gente está aqui com o micrômetro. Ele tem 0,15, 16 milímetros ali, né? De diâmetro. Então, convertendo na tabela, a gente tem a tabela aqui de conversão, 0,16, né? Ele dá um fio 34 AWG. Então a gente mede, né, o diâmetro do fio, daí utiliza essa tabela aqui para converter o fio, né? Então como ele tem um fio com 0, deixa eu focar aqui bem certinho, ó, 0,15, ele tá dando 0,15,5 quase, né? Então o mais próximo aqui na tabela é o fio 34, tá dando 0,16, né? O mais fino, né, seria o 35, tem 0,14, e daí um mais grosso, 0,18. Então a gente está utilizando aí um fio 34. Fio 34 com quase 120 espiras aí, né? Duas camadas. Ele também é a posição das escovas desse motor aqui, né? Ele é em uma posição diferente, né, do que dos motores comuns aí, que ela fica no meio da bobina. Eu não me recordo, depois até eu vou ver lá, mas acho que ele utiliza ímãs, esse motor aqui, não é bobina de campo. Porque ele, né, tá usando um fio tão fino assim. O cliente ainda não trouxe, né, o resto do motor, a gente vai fazer a montagem dele também. Mas provavelmente ele é um motor com imã. Por isso que ele utiliza, né, um fio tão fino assim, né, um fio 34 e bastante espiras, né? Porque a energia vai entrar direto nele, né, nas escovas direto nele, e não vai ter bobina de campo. Então se ele tivesse, né, uma bobina de campo, como a bobina é ligada em série com o induzido, então ele poderia ter uma quantidade de espiras menor, né? Isso provavelmente ele utiliza a imã porque ele funciona em corrente contínua. Então, na hora da gente montar, o cliente ainda vai trazer o resto das peças ali, né? Essa carcaça do motor, a gente vai fazer a montagem tudo certinho, que ele esqueceu de trazer. Assim que ele trouxer, a gente já vai fazer a montagem desse motor aí, faz um teste também. Provavelmente ele é 220, né? Pelo esse fio tão fino e uma quantidade de espiras tão alta. Provavelmente é uma máquina que trabalha em 220 volts. Então agora eu vou fazer a rebobinagem aqui. Eu já fiz uma boa parte dele aqui, né? Fiz aí praticamente a metade já. É um induzido até que aqui na máquina mesmo estou utilizando o motor para rebobinar, né? Apesar de ser um fio tão fino, mas eu deixei o tensionador ali bem solto, né? E ele não está arrebentando o fio. Então eu tô fazendo ele com o motor, né? Porque tem alguns casos aí, eu já acho que do 36 em diante nessa máquina aqui ela começa a arrebentar o fio. Daí eu tenho que utilizar aquela manivela que vai aqui, né, para rebobinar um pouquinho mais lento fazer a bobinagem mais lenta. Porque o motor, né, esse comando aqui do motor, tudo aqui, ele não tem controle de rotação, né? Ele funciona numa rotação só. Porque também é bem difícil, né, de aparecer esses motores assim com fio tão fino, né? São de máquinas bem específicas mesmo e que utilizam esse formato de motor, né? O que a gente trabalha aqui normalmente utiliza até no máximo aí o fio 30 até é raro de ver, mas digamos assim, furadeiras, aí é até o fio 28 no máximo, né? A bitola do fio mais fino que a gente utiliza, e isso em 220 volts, né? Mas vai até o 28 no máximo. Fio 30 para frente aí são de motores bem específicos mesmo que a gente vai estar utilizando esse tipo de fio. Então é isso aí, pessoal. Eu vou posicionar aqui o celular
num tripé aqui, daí a gente vai fazer a filmagem aí para vocês acompanharem um pouquinho como que é feita essa rebobinagem aí. Então, pessoal, só para finalizar aí o vídeo, já fizemos aqui a montagem do motor. Agora a gente vai fazer um teste, hein, corrente contínua em 220 volts. Quando vai ligar aí? Aqui tem os dados dele, ele gira a 80 RPM. Ele gira 80 RPM aqui na transmissão já, né, direto. O induzido aqui provavelmente dá um RPM mais alto. Ele é um motor, né, de 260 volts, corrente contínua. Só que aqui a gente está alimentando ele em 220 volts. Provavelmente lá na máquina onde ele vai, ele trabalha com essa voltagem aí de 260 volts. Então é isso aí, pessoal, só para finalizar o vídeo. Quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa um like pra gente e até os próximos vídeos.